Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que bem. Vamos começar nossa manhã de domingo, estando assim na companhia do Pai, na presença de mais um dia por aqui chuvoso, tranquilo e calmo, que possamos assim perseverar sempre no caminho junto com o Pai. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, hoje encerramos assim as notas explicativas do capítulo 22 do Evangelho de Mateus, trazendo para a nossa consciência um caminho de veracidade, de bondade e constância, que possamos assim cumprirmos o que o Senhor deseja e almeja para os nossos caminhos. Em nome de Jesus, ore por nós, nos guiando e nos orientando em toda a nossa jornada. Amém. Amém, meus amores? Então vamos terminar esse capítulo 22, 23, os saduceus. Veja a nota 3.7. Baseava-se principalmente ou exclusivamente no Pentateuco para a doutrina judaicos na época do Novo Testamento, de modo que não criam na ressurreição um tema desenvolvido, mas claramente nos livros que posteriormente formaram o Novo Testamento. Compare Isaías 26:19 e Daniel 12:2. Eles lhe perguntaram, a fim de enredá-lo teologicamente. Eles supunham que aqueles que creem em uma vida de ressurreição imaginam que ela seja semelhante à vida atual, sugerindo que uma mulher que fora casada mais de uma vez será considerada culpada de adultério após a ressurreição. Eles esperavam mostrar com isto que a ideia da ressurreição é verdadeiramente um absurdo. 22, 24. Moisés disse: os saduceus citam a lei do Antigo Testamento, que mais tarde é chamada de levirato, do latim cunhado, na qual o irmão vivo de um homem falecido e seus filhos eram obrigados a casar-se com a cunhada a fim de prover suas necessidades e preservar a linhagem familiar do irmão falecido. Deuteronômicos 25, 5-10 e Gênesis 38:8. 22, 29-30. Os saduceus estão comentando dois erros. Eles erram por não conhecerem as Escrituras o suficiente para saber que elas ensinam a realidade da ressurreição e erram não conhecendo o poder de Deus para criar um mundo ainda mais maravilhoso do que se poderia imaginar. Nem casam, nem se dão em casamento. Sugere que a atual instituição do casamento não continuará no céu. São como os anjos nos céus. Significa viver sem um compromisso matrimonial vitalítico e exclusivo a um cônjuge. Esse ensinamento, à primeira vista, pode parecer desencorajador para casais que vivem em profundo e mútuo amor nesta vida. No entanto, as pessoas certamente reconhecerão seus entes queridos no céu. Compare 8:11, Lucas 9:30-33. E a alegria e o amor das relações de proximidades no céu serão maiores e não menores do que são aqui na terra. A referência de Jesus ao poder de Deus sugere que o Senhor é capaz de estabelecer relacionamentos de amizade, alegria e amor ainda mais profundos na vida por vir. Deus não revelou nada mais sobre isso, embora a Escritura indique que as glórias eternas que aguardam os remidos serão ainda mais esplêndidas do que alguém poderia pedir ou pensar. Compare 1 Coríntios 2:9 e Efésios 3:20. 22, 31, 32. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.
A forma verbal no tempo presente, na citação de Êxodo 3:6, implica logicamente que, ao falar estas palavras a Moisés, Deus ainda estava em um relacionamento de aliança com os patriarcas. Muito embora eles já estivessem mortos, haviam séculos. Se o Pentateuco sugere então que os patriarcas ainda estavam vivos e se o restante do Antigo Testamento aponta para a ressurreição, como de fato faz, então os saduceus deveriam reconhecer o poder de Deus para ressuscitar os patriarcas e todo o povo de Deus, a fim de desfrutarem da sua eterna aliança em uma vida bem além desta. 22:35, intérprete da lei, é um especialista na lei. Esta é a outra expressão para escribas ou escriba dos fariseus. Marcos 2:16 e Atos 23:9. Veja também grupos judaicos na época do Novo Testamento. 22:36, o grande mandamento. Os rabinos estavam envolvidos em um contínuo debate para determinar quais mandamentos eram leves ou menos importantes, e quais eram pesados ou mais importantes. Compare 23:23 e nota 5:19, lei que aqui se refere a todo o Antigo Testamento. 22:37 e 38, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, alma e entendimento. Esse mandamento de Deuteronômio 6:5, repetido 2 vezes todos os dias pelos judeus fiéis, resume a ideia de devoção total a Deus e inclui o dever de obedecer ao restante dos mandamentos de Deus. Compare Mateus 5:16, 20. Coração, alma e entendimento não representam compartimentos rígidos da existência humana, mas antes referem-se juntos à pessoa como um todo. 22:39, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Veja Levítico 19:18 a 34. Amar significa uma concreta responsabilidade de buscar o bem maior do próximo, seja judeu ou gentil. 22:40, a vida do reino que Jesus começou, resumida nesses 2 mandamentos, cumpre os mais profundos anseios do ser humano, criando a imagem de Deus para exibir sua glória, a lei e os profetas. Veja a nota 5:17, 22:41 e 46. Depois de ter lidado com as maliciosas perguntas dos seus adversários, Jesus então lhes perguntou a respeito do tão esperado Messias, o Cristo, de quem é filho? A resposta deles, de Davi, refletiu o entendimento comum de que o Messias seria um verdadeiro descendente de Davi. Compare 2 Samuel 7:12 a 14, Salmos 89:4, Isaías 11:1 a 10, Jeremias 23:5. Jesus então cita a partir do Salmo 110:1, um dos mais importantes textos messiânicos do Antigo Testamento e um dos mais citados no Novo Testamento. Os fariseus teriam reconhecido esse Salmo de Davi como uma profecia messiânica divinamente inspirada. No Salmo, Davi disse que o Messias vindouro, isto é, filho de Davi, não seria apenas um ser humano especial descendente de Davi, ele seria o Senhor de Davi. Os fariseus conheciam a importância messiânica do Salmo. Por esta razão, nenhum deles mais ousou fazer perguntas. O fato de que o descendente de Davi, Jesus, teria um ofício e título ainda mais proeminentes do que seu ancestral Davi, indica ainda a singularidade do Messias e a honra maior que lhe é devida como filho de Deus.
Mateus não diz que Jesus, ao usar o Salmo 110, 1, estava alegando ser uma pessoa tão exaltada. O próprio Salmo em si, porém, pode muito bem indicar a divindade do Messias. Veja notas em Salmo 110, 5. Isto é, o Messias havia de ser Javé encarnado. Compare João 1,14. E assim a gente encerra a nossa leitura desta manhã dentro desse texto. Quando nós falamos, né, sobre o conhecimento desse mandamento, que é um dos mandamentos maiores que nós temos aí dentro da parte dos 10 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. A gente fala sobre honra, sobre disciplina, sobre ética, sobre permissão, sobre constância, sobre fé. Muitas vezes os nossos caminhos parecem turvos, difíceis. Às vezes nós caminhamos em situações de momentos que nós somos colocados a provas. Às vezes a gente acaba se perdendo pelo caminho, mas Deus, ele nunca vai abandonar os filhos, que sempre coloca ele ali sobre todas as coisas. Muitas vezes colocar Deus numa dificuldade, colocar Deus numa situação de saúde, colocar Deus numa administração de um lar. E tudo que a gente fizer, se a gente sempre estiver na consciência do Pai, ali Ele estará também conosco. Porque Deus espera que nós estejamos com Ele. E que nós, assim, clamamos o seu nome e pedimos a sua ajuda, o seu auxílio. Às vezes as pessoas acham que Deus vai ajudar só por ajudar. Deus espera que nós o chamamos para estar na nossa presença. Deus assim espera que nós pedimos e solicitamos a sua presença. Porque não é só confiar, mas é também se conectar, é estar na presença. E quando a gente fala do amor ao nosso próximo, nós precisamos olhar assim: o que eu tenho feito para alguém e para mim? Será que eu também me amo? Será que eu também me coloco dentro desse mandamento? Será que eu amo o meu próximo como eu me amo? Será que eu faço para o meu próximo aquilo que eu faço também para mim? Será que eu também me permito merecer? Será que eu também me permito estar na presença? Será que eu também permito que o amor possa nascer aqui dentro de mim, como o meu amor próprio, a minha autoestima, o meu ser também é visto por mim? Ou eu só vejo o meu próximo? Ou eu só vejo a mim mesmo e esqueço do meu próximo, dizendo: quando sobrar tempo eu faço, quando der eu farei. Que possamos refletir nessa manhã de domingo, nesse dia aqui chuvoso, que está uma chuvinha muito boa, que possamos aproveitar e interagir um pouquinho com nós mesmos, com a consciência do Pai e com tudo que Ele deixa ao nosso redor. Oremos. Senhor Deus, que o Senhor assim traga para nós todo o necessário para que possamos estar sempre em comunhão na vossa presença. Que nesse domingo possamos aproveitar e dedicarmos um pouquinho para estarmos conosco, para com o nosso próximo,
para estarmos assim na vossa presença, que possamos ter assim comunhão para com tudo que o Senhor nos oferece, gratidão para com tudo que vivenciamos e assim constância naquilo que se faz necessário. Nesse momento, rogamos por todos os irmãos que estão perdidos, olhar por eles, Senhor, olhar por todas as criaturas que estão nesse momento nas ruas, passando por necessidades em todos os sentidos. Que o Senhor brande o coração de cada uma. Em nome de Jesus, agradecemos e honramos assim as suas palavras. Amém. Amém, meus amores. Até amanhã. Um ótimo domingo para todos vocês e para nós também.